Então o nosso cérebro, ele vai entender que precisa disparar o nosso alarme, a nossa ansiedade, né? Aumentar a adrenalina e cortisol no nosso organismo frente a algum perigo. E o nosso córtex pré-frontal vai nos dizer que a gente precisa sim enfrentar estas situações como perigo. Então a gente aprende o quê? Por repetição, vivenciando situações. A gente ensina para o nosso cérebro que aquela situação, aquele momento é necessário enfrentar um perigo ou não. Vamos lá, vou contar para vocês o que é a ansiedade. A ansiedade é uma emoção. Todo mundo sente ansiedade, é uma emoção, um sentimento que nós nascemos com ela. E aí, o que acontece? Em determinados contextos, ela é necessária e importante. Em determinados contextos, ela pode ficar ali, como que eu vou dizer, em excesso, em desequilíbrio, tá? Ela pode ser desadaptativa, ela pode ser disfuncional. Então, se a gente sabe que a ansiedade é uma emoção, eu vou contar um pouquinho dela pra vocês. A ansiedade, ela é tão importante que ela fez parte da evolução da nossa espécie. Lá na época dos primatas, lá no homem das cavernas, já existia a ansiedade, já existia essa emoção. E para vocês terem uma ideia do quanto ela foi importante, ela era o sinalzinho de alerta frente a algum perigo que esses homens da caverna estavam para passar. Então, quando tinha um perigo, a ansiedade sinalizava para o cérebro e o cérebro fazia com que o corpo ficasse num estado de alerta para enfrentar, lutar ou fugir daquele perigo. Pense só, lá naquela época aparecia um leão. A gente precisava estar preparado ou para lutar ou para fugir dele. Então os nossos músculos ficavam contraídos, o nosso batimento cardíaco acelerava, a gente ficava num estado de alerta e aí a gente tinha uma atitude de fugir ou de lutar. Então essa ansiedade ela foi muito importante para que a gente pudesse ter uma evolução na espécie. Ah, doutora, mas nos dias de hoje a gente não vai dar de cara com um leão e tem que sair correndo. Hoje as demandas são diferentes, mas a ansiedade não deixou de existir. O nosso cérebro continua entendendo que quando existe um perigo, ele precisa criar ali um sinalzinho de alerta para que a gente tome as reações físicas para lutar ou fugir com este perigo. E aí, seja este perigo real ou não. No nosso cérebro existe uma região chamada amígdala. Ela é responsável por sinalizar, por disparar adrenalina e cortisol. Adrenalina, neurotransmissor, cortisol, hormônio. Eles são responsáveis por nos deixar neste estado de alerta. Nós, com essa evolução lá dos primórdios até hoje, nós formamos uma região do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, que é capaz de aprender, mediante as situações vivenciadas, o que é ou não perigo. Então, o nosso cérebro, ele vai entender que precisa disparar o nosso alarme, a nossa ansiedade, né? Aumentar a adrenalina e cortisol no nosso organismo frente a algum perigo. E o nosso córtex pré-frontal vai nos dizer que a gente precisa sim enfrentar essas situações como perigo. Então a gente aprende o quê? Por repetição, vivenciando situações. A gente ensina para o nosso cérebro que aquela situação, aquele momento é necessário enfrentar um perigo ou não. O problema é quando essa emoção está em excesso. Vocês já ouviram falar que tudo que é demais faz mal? Eu aposto que vocês já ouviram falar. Tudo que é de menos faz falta, o que é de mais faz mal. Pois é, ansiedade demais começa a fazer o quê? Manter a gente num estado de alerta frequente. A adrenalina, ela é responsável por algumas reações no nosso organismo que nos deixam no estado de alerta. Por exemplo, uma respiração mais rápida, uma tensão muscular, porque é como se ela entendesse que nós vamos lutar contra o perigo. Então a gente precisa estar ali com o corpo contraído, né? Pronto ali para o embate. A nossa respiração acelera, o nosso batimento acelera, porque a nossa circulação acelera. Então algumas pessoas chegam a ficar até mais coradinha, com a temperatura corporal mais quente, começa a transpirar mais, né? Às vezes sente formigamento nas pontas dos dedos, exatamente porque essa circulação acelera, né? Então, formigamento, tem tremores, né? Uma tontura. Tudo por quê? Porque o corpo tá ali tendo reações físicas pro embate, para lutar ou para fugir, tá?
O cortisol é um hormônio muito importante para o nosso organismo. Ele participa de várias funções protetoras para nós. Porém, quando ele está em excesso, caímos na situação do excesso novamente. Quando ele está em excesso, ele é tóxico para o nosso cérebro. E aí, o que acontece com o nosso cérebro? A gente começa a ter o quê? Os lapsos de memória, a gente começa a ficar mais confuso, começa a ter dificuldade de concentrar, mais esquecido. Quem nunca aqui tentou fazer uma prova e teve um branco? Aí eu fiquei tão ansiosa que me deu branco. Tudo aquilo que eu tinha estudado, eu tinha certeza que eu sabia tudo. Chegou na hora da prova, eu não conseguia fazer a prova. Não conseguia responder as perguntas. Ou então, tá tão acelerada, tão ansiosa, tão acelerada, tão no piloto automático, que abre a porta da geladeira e fala, nossa, mas o que eu vim pegar aqui mesmo? Não lembro o que foi pegar na geladeira. Às vezes era só um copo d'água. Mas não lembra. Por quê? Porque tá muito acelerada. A ansiedade tá em excesso. O cortisol aumentou demais. Dá os brancos. Isso que eu tô falando aqui, que eu tô citando, os brancos, a respiração, o tremor, os formigamentos, calorão, sudorese. Isso tá fora. Ninguém aqui nunca sentiu isso. Enjoo. Gente, o tal do piriri. Tem uma situação ali que me deixa mais ansiosa. Vem o bendito do piriri. Tem que sair correndo pro banheiro. Não é mesmo? Pois é. Tudo isso é por conta da ansiedade em excesso. Mas vejam só como as coisas são. Aqui a gente escuta muito falar que as pessoas querem se livrar da ansiedade. Mas na verdade elas querem se livrar desses sintomas que incomodam mesmo, que prejudicam mesmo, não é? Que causam sofrimento. E isso acaba interferindo na rotina, no dia a dia da pessoa. Então, todo mundo aqui que sente essa ansiedade em excesso quer, na verdade, se livrar dos sintomas que ela causa. E não dela, porque ela é uma emoção. A gente precisa dela. Não só nesse quadro da nossa evolução que a gente teve, né? Que a gente melhorou, que ela nos trouxe aos dias de hoje. A gente precisou dela, como a gente continua precisando dela frente a algumas situações. Entenda que quando você muda o seu comportamento frente à tua ansiedade, você abre portas para novas experiências, você permite ter uma aprendizagem com novas experiências, com novas vivências e trazer isso para o teu cérebro. E aí eu falo sempre aqui, começa do que é mais fácil, do que é pequeno. Montinho, montinho, montão. De grão em grão, daí enche o papo, porque faz um pouquinho hoje. 1% todo dia. Um pouquinho que você faz hoje, um pouquinho que você faz amanhã. Quando você fez, você já fez um pouquinho o mês todo. Comece a anotar, assim como você anotou os seus pensamentos, as suas emoções, para você ter consciência daquilo, comece a anotar aquilo de bom que você consegue mudar, aquilo de bom que você consegue melhorar. Isso é uma automotivação. Você começar a enxergar também o que você faz de bom. Porque é muito comum na ansiedade o auto-julgamento, a autocobrança, a baixa autoestima. Então comece a mostrar pra você que você é boa, que você consegue, que você é capaz. Mesmo que seja um pouquinho, que não seja aquele montante enorme de uma vez, mas se você for capaz de fazer um pouquinho todo dia vai virar um pocão, uma hora vira um pocão. Então anota isso, para ficar visível, para você ter acesso a isso, para que fique palpável. Do mesmo jeito que você percebe as coisas ruins ou os erros que você comete frente à sua ansiedade, coloque os seus acertos. Tem gente que faz o caderno da gratidão. E não é coisa mirabolante que a gente tem que ser grato, a gente tem que ser grato primeiro por estar vivo, por não ter mais um dia, por respirar, por poder batalhar, por poder lutar, por poder viver mais um dia, por poder ter novas experiências. Comece a anotar o que tem de bom, o que você tem feito de bom, o que você tem conseguido mudar frente à sua ansiedade. Conseguir mudar um tal pensamento, conseguir mudar meu comportamento quando eu sinto tal coisa. Hoje eu não tive crise. Hoje eu consegui me alimentar. Hoje eu consegui dormir a noite inteira. Hoje eu consegui dormir mais cedo. São pequenas coisas, pequenas atitudes, que para algumas pessoas são pequenas, mas para quem lida com aquilo todos os dias, para quem está sofrendo com aquilo, são grandes coisas. Então entenda que o que é pequeno para o outro pode ser muito grande para você. E é importante que você tenha essa visão. É importante que você veja a sua evolução. Então anote, para você ver essa melhora, o quanto você está crescendo, o quanto você está evoluindo. Isso é importante. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha.
E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.